ele nos levou no local em cada uma que as crianças foram levadas. Em todos os casos que foram admitidos pelo Douglas e que as mães noticiaram, confirmaram essa presença dele, essa familiaridade que ele tinha com as mães, com os pais e com as próprias crianças, todas jogadas em águas ou de rio, ou de mangue, de mar, né, com os braços amarrados, as pernas amarradas. Por isso que é realmente a solicitação do passeio seria uma pescaria, porque geralmente é próximo à água. Ele precisava justificar o passeio. Então, como que você vai pescar sem levar, como dizem no jargão popular, tralha de pesca? Como você vai levar vara de pesca? Como que faz? Então, ele tinha que levar tudo isso. Então, ele só usava desses apetrechos para poder amarrar as crianças, impossibilitar qualquer meio de defesa, apesar da força, né, desproporcional por completo, mas ele usava desse meio. Porque o que acontece? Ele podia ser movido só por estrangulamento, aquela coisa toda. Mas, na verdade, ele amarrava e jogava. Isso ficou claro para mim também. Ele jogava as crianças vivas. E você chega lá, realmente é um local inóspito, um local desabitado, em que realmente ele teria muito sucesso na sua empreitada criminosa. Evidentemente, diante do tempo percorrido, das condições geográficas da região, eram jogadas em mar, condições da maré, condições climáticas, os corpos não foram localizados. Mas também não restava dúvidas, diante do modus operandi e da maneira de agir, que seria ele o autor. Se aproximava da família, buscava carinho com as crianças, buscava um contato muito mais próximo, ganhava confiança e, na maioria, esmagadora maioria das vezes, com o intuito de levá-los para passear e, geralmente, com o propósito de que isso se tratava de uma pescaria. Isso porque, veja bem, naquela região as crianças não têm tanto acesso a diversas opções de lazer, a diversos passeios. Uma pescaria já significaria muito. Seria uma coisa realmente que fugia à normalidade. Então, as crianças realmente, uma vez nessas circunstâncias, nem sempre a mãe sabia que ele se ausentava com as crianças. E as crianças desapareciam. A gente se tratava com várias coisas, desaparecia por quê? Então, as famílias geralmente humildes não tinham tanto conhecimento, discernimento das coisas e passaram a fazer único e tão somente o belo desaparecimento e era mais uma criança desaparecida. Cogitou-se do Douglas, né, não poder responder por seus atos, ser inimputável, né? Foi realizado o exame de sanidade mental nele, né, exame que durou muitos anos, foi um dos motivos do processo ter demorado tanto para se finalizar, né? E o senhor perito, ele concluiu, após vários exames, né, que o Douglas não é psicótico, não é doente. Maldade não se confunde com loucura, né? Mas, que pese ele não seja doente, ele possui sim uma perturbação mental, né? Foi diagnosticado Douglas como portador de transtorno de personalidade antissocial, né? Ele tem essa perturbação, mas segundo o perito, essa perturbação não o impedia de ter ciência da ilicitude da sua conduta, nem o impedia de ter plena capacidade de direcionar sua vontade de acordo com esse entendimento. Por isso, para efeitos penais, ele era considerado imputável, ele responde penalmente por seus atos, por isso que foi condenado. Não, ele nunca deu qualquer pista o porquê, né? E isso quando confessou, porque depois, na fase judicial, já orientado por outro advogado, ele passou a negar, né, os cometimentos em que pese as provas fossem incontestes, né? E apresentou, inclusive em juízo, uma versão sem pé nem cabeça, né? Negou que tivesse matado, mas confessou, admitiu que trouxe as meninas para Itanhaém. As 7 meninas e apenas um menino, surge a ideia da conotação sexual da prática criminosa. Isso nunca foi descartado. Há indicativos. Ele optou por não dar detalhes a respeito desse fato, porque ele sabia que eventual confissão nesse sentido, nessa esteira, o fato de estar recolhido ao cárcere, isso teria consequências desconfortáveis à sua integridade, né? Para sermos assim elegantes no que deve ser dito. E diante disso, o Douglas
acabou sendo aqui, especificamente Itanhaém, processado pela morte, pelo estupro, pela ocultação de cadáver e pelo sequestro da Nathalie e da Nájila. Um processo demorado, que durou vários anos, e o julgamento foi realizado em maio do ano passado, 2017. Acabou sendo condenado a mais de 84 anos de prisão. Preso provisoriamente vários anos, em que pese muitos habeas corpus impetrados, Tribunal de Justiça, STJ, né? Até pela repugnância, né? E demorou o processo, mantiveram essa prisão provisória durante vários anos, né? Até que ele constituiu o defensor, que conseguiu no STF que ele fosse solto, foi solto depois de vários anos, quase 9, né? Mas depois ele acabou sendo preso novamente, e depois, quando foi julgado aqui em Itanhaém, ele estava preso pelo outro processo, da Priscila, mas na sentença o juiz presidente do júri também decretou a prisão preventiva dele. E ainda não finalizou, né? Nós estamos ainda, houve recurso à apelação e o Tribunal de Justiça está julgando a apelação dele em relação aos casos aqui de Itanhaém. Ele chegou a tentar justificar o porquê desses impulsos? Não, ele falou que era movido por esse surto psicótico, que ele era movido por uma força estranha, que ele é invencível, ele não conseguia superar isso. E ele realmente, durante esse surto, ele cometia esse tipo de crime. E veja bem, ainda que fosse movido por surto psicótico, esse surto se iniciava no momento que ele arrebentava as crianças? Quanto tempo demorava esse surto psicótico? Isso ele não me explicou. Se o surto psicótico é momentâneo, por que ele levava as crianças para as margens do rio e do mar? Então esse surto psicótico acontecia quando? Demandava um dia, 15, 20 horas? Isso nunca ficou claro para mim. Então, esse surto psicótico pode ser entendido como uma manifesta vontade de executar crianças. Isso para mim ficou muito claro. O Douglas é aquele tipo de ser que não pode viver no nosso meio social. Na confissão, em determinado momento, eu perguntei durante o interrogatório, que foi feito com todas as cautelas e formalidades legais que são exigidas por lei, ele falou que se ele tivesse em liberdade, ele com certeza voltaria a delinquir, que ele não tinha total controle sobre esse surto. E uma coisa que me chamou a atenção, ele falou que dava prazer. Isso realmente foi um momento difícil, e isso não permitia que as mães vissem, de amordaçar as crianças, de amarrar as crianças e jogá-las vivas nas margens dos rios, ou em alguns casos no mar, e vê-las debater em água até morrer. Isso ele falou para mim em alto bom som, isso ficou marcado para mim. Então eu sei que esse delinquente, eu jamais poderia capaz de apontá-lo como cidadão.